Muito bom dia, pessoal. Hoje, dia 29 de agosto de 2024. Espero que estejam bem. Ah, Fazia tempo que eu não falava sobre isso, né? Mas voltando no assunto da saúde, ontem fui pra academia lá puxar meus ferrinhos lá. Muito difícil. E terça fui correr. Muito difícil. Sabe um carro antigo, assim, com motor mais fracão, assim, e o freio de mão na metade ali puxado, é assim que eu me sinto na corridinha. Mas eu sou um cara insistente e comprei uma bicicleta. Dei umas voltinhas de bicicleta e vou começar a andar de bicicleta de novo. Então, que nem eu falo pra vocês, tem que aproveitar o sol, as pernas, todas as oportunidades que a gente tem para estar se movimentando e cuidando da saúde aí, porque isso é dom de Deus. Bom, pessoal, passamos algum tempo falando a respeito de criação de filhos, né? E antes da gente entrar em algum tema importante como esse, vamos dar uma aliviada aí. Hoje nós vamos falar em riquezas, tá? Dinheiro. Vamos falar assim, o estudinho de hoje podia ser assim, 5 regras da riqueza, né? Mas são inúmeras as regras a respeito de riqueza para cada um de nós, e isso pode vir de uma forma diferente, então não tem uma fórmula exata. Mas eu vou procurar passar alguma coisa para vocês baseado em princípios bíblicos e experiência pessoal, né? A gente já falou aqui a respeito de você se livrar das dívidas, tentar pagar as dívidas, não ficar devendo para os outros, trabalhar bastante e tal. Mas vamos embora, vamos para mais 5 regras bíblicas a respeito de riqueza, porque esse é um assunto interessante. Vocês podem pensar assim, Marco, você é um homem rico, mas eu sou um homem muito rico, gente. Porque riqueza não diz respeito ao quanto você tem de bens e quanto você tem de dinheiro. Diz respeito ao quanto você precisa para a tua satisfação. Se você procurar passar a tua vida aparecendo para os outros ou satisfazendo assim um buraco emocional com as coisas que você compra, que você tem, você nunca vai ser rico. Isso é um buraco sem fundo. Então a gente tem que ter certos alvos na vida e buscar atingir esses alvos razoáveis, condizentes com cada profissão. E aí quando você atinge esses alvos, lá você vive com o que Deus te abençoou e fica satisfeito. Paulo diz assim, tudo sem estar satisfeito, né? Então, eu me sinto um homem rico, mas não porque eu tenha mais dinheiro que os outros, não necessariamente isso, é porque eu sou satisfeito com o que eu tenho, tá? Não devo nada para ninguém, tal. Isso é uma coisa importante. Vamos lá para algumas regrinhas, para vocês verem isso aí? Vamos lá. Primeira regrinha, 1 Coríntios 3, versículo 7. Nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas Deus que dá o crescimento. Aqui, Paulo está falando a respeito de discipulado e de crescimento de igreja, e se aplica também em nível do que a gente conquista na vida. Em primeiro lugar, Deus. Você planta uma semente e você não fica olhando para ela lá todo dia e tal, só se colocar uma câmerazinha, hoje tem, né, com a tecnologia. Mas o normal é você não ficar olhando. De repente, brotou, dali uns dias você volta, ela cresceu e quando você vê tá uma árvore e de repente dando fruto. Então, o que planta não é tão interessante, né? Nem o que rega. Mas Deus, que fez aquela genética e que fez todo esse processo assim, da germinação, né? E da frutificação. Em primeiro lugar, tem que colocar Deus. Deus é que vai fazer você ser trabalhador, caprichoso, honesto e capacitado para suas coisas, tá? Regra número 2. Eu amo essa palavra aqui. Fala de Isaac, né? Diz que Isaac está no Gênesis 26:12. Isaac semeou naquela mesma terra e correu naquele mesmo ano 100 medidas, 100 vezes mais. Na igreja o pessoal usa bastante isso, que Deus abençoe de 100 vezes mais e tal, e realmente é uma bênção de Deus. Mas percebam uma coisa aqui. Assim como os discípulos não estavam pescando peixe algum e jogaram a rede no lugar onde Jesus mandou, e ali pegaram um monte de peixe, no mesmo lugar, no mesmo horário, tá? Eles obedeceram a palavra de Deus, tá? E eles tiveram que jogar a rede. Tem muita gente que fica orando por uma bênção
mas não vai trabalhar e fazer a sua parte, tá? E isso é errado. A gente tem que estar todo dia buscando as coisas e fazendo as coisas acontecerem, porque Deus se move através dos nossos braços aqui nesse plano, né, para muitas coisas. Nós somos as ferramentas para isso, para o Espírito agir, tá? Então veja bem, Isaac semeou aonde? Naquela mesma terra, mas vejam o verbo, semeou. Bom, ninguém semeia dormindo, né, de dia. O cara foi lá, madrugado, pôs a semente, virou a terra, arou a terra, pôs a semente lá e tal. Ele foi abençoado, mas ele foi trabalhar. Ele usou a sua habilidade, ele usou aquilo que estava ao seu dispor e a força do seu braço para ir fazer o que estava ao alcance dele. Aí o que acontece? Aí Deus fez a parte dele e fez Isaac. Pelo menos para os que dependem dele. Então, primeira regra, Deus é o mais importante. Segunda regra, nós temos que fazer a nossa parte. Terceira regra, regra de fé. Está lá em 1 Samuel 2,7. O Senhor empobrece e o Senhor enriquece. Para Deus é mais importante você ser salvo, você salvar a sua alma, do que você ficar rico ou pobre e tal, porque isso não é tão importante para a sua vida na eternidade, tá? Então Deus tem um outro jeito de olhar a coisa, assim, nós que temos esse jeito limitado aqui. Mas é Deus quem empobrece uns e enriquece outros, tá? Então, o que você vai fazer? Ah, mas é Deus quem enriquece, por que adianta eu ficar buscando? Claro, vai fazer a tua parte, né? Quem sabe se você é dos que enriquece, né? Vai fazer a sua parte, mas lembre, é Deus quem empobrece e é Deus quem enriquece. Não esquente a tua cabeça com isso, tá? Porque se as coisas não derem bem certo, para você não fique se cobrando, se achando muito idiota. E se as coisas derem bem certo também, não fique se achando o gás da coca. Foi Deus quem empobreceu um ou quem enriqueceu outro, por motivos que nós normalmente não sabemos, tá? Mas Deus sabe. Então essa seria a quarta regra. E a quinta regra é uma regra que eu amo. Ela fala de ofertas e tal, assim. Tá lá em 2 Coríntios 9:11, tá? Então veja, nós mesclamos coisas do Antigo Testamento, falando de riqueza e pobreza, e do Novo Testamento, falando de riqueza e pobreza. Aqui ele diz assim, para que em tudo enriqueçais, tá? Para toda beneficência, para toda boa obra. Daí ele continua depois, diz assim, para que através desse ministério nosso, sejam dados graças a Deus. Aquele negócio que eu falei para vocês. Quando você pega, você tem um dinheiro, alguém está necessitado, você supra a necessidade daquela pessoa, ela diz assim, graças a Deus. A história dos pastores antigos, né? Antigamente tinha pastor que dava sua vida pelo evangelho e passavam necessidade, né? Aí o que acontecia? O pastor ia pro quartinho orar. Ele não tinha tempo para ficar se metendo em política, em negociata e coisa assim. O pastor ia orar, né? Enquanto o pastor orava lá, às vezes suplicando a Deus, Deus se movia no outro canto, de repente a Kombi do mercado chegava na frente da casa do pastor lá, com um monte de compra pro mês, por quê? Porque Deus se moveu e tocou no coração dos irmãos que o pastor estava precisando daquilo. O cara nunca tinha falta de nada, porque Deus supria, né? Os de hoje, infelizmente, são diferentes, né? Eles andam de avião, carro mais bonito da igreja, casa mais bonita da igreja e são poderosos, têm filhos deputados, filhos na política, etc. É uma outra realidade que a gente está vivendo hoje, né? Diferente. Mas eu vi esse negócio aí do pessoal fazendo compra para suprir as necessidades dos pastores. Não sei, lá no começo da minha conversão, volta e meia tinha pastor que vinha no escritório, que eles vinham bastante aqui, porque eu era, acho que, o único advogado crente que tinha aqui em Guarapuava. Depois, hoje tem bastante, mas na época eu acho que eu era talvez o que era conhecido aqui. Então o pastor já vinha aqui no escritório, né? E vinha orar, e vinha bater papo, e pedir favores aqui e tal. E nossa, era uma época muito legal, assim, era um prazer aquilo. Mas eles sempre tinham necessidades de gasolina para isso, oferta para aquilo. Precisava comprar um violão para a igreja, precisava... Nossa, era um negócio diferente. Hoje, né, os pastores são muito bem remunerados lá, né? Mas tudo bem, né? Agora, vamos lá, vamos fazer uma compilação disso aqui então. É importante ser rico? Gente, ser rico é bom. Mas o que é ser rico? Sei lá. Às vezes ser rico para você é ter uma fazenda enorme, né? Para mim é morar numa casa que tenha chuveiro quente e um lugar para eu dormir que não entre vento, né? Talvez para uma pessoa ser rico seja
poder comprar um carro de 1 milhão, de 500 mil reais, sei lá, né? Para mim, ser rico é poder comprar um bom tênis para eu andar pela rua ou correr. Nós temos essas diferenças, por isso que eu falo assim, que nós somos filhos únicos de Deus, né? Cada um é um diferente. E a gente tem que viver a nossa vida como diferentes, né? Porque se a gente for querer se adequar ao modelo do mundo, aí a gente passa muita frustração, muita necessidade, muita raiva, e a gente perde tempo de vida se preocupando com esse tipo de coisa, tá? Mas da minha experiência aqui, rapidinho para terminar, então eu já falei para vocês que minha vida é bem difícil nesse ponto porque eu não tinha nenhum modelo e nenhum ensino a respeito disso, né? Mas lá no comecinho da minha caminhada como advogado, ia na delegacia tirar preso de noite, corria atrás, ia em tudo que é lugar, tentava estar em eventos sociais, assim, e confraternizar com pessoas e tal. E aí aparecendo emprego, eu lembro lá, a partir de 1996, mais ou menos, até 2002, 2003, tinha 5, 6 empregos, né? Trabalhava de manhã, de tarde, de noite, tá? Isso não era novidade para mim, porque a faculdade já tinha sido difícil, eu já contei aqui que eu viajava a Ponta Grossa, que dava 2 horas e pouco de viagem, assistia aula, voltava para Guarapuava, tarde da noite, daí outro dia tinha que trabalhar e tal. Mas foi uma época, quando eu era mais novo, e eu trabalhei muito naquela época. Hoje eu já trabalho menos, né? Eu chego aqui, tenho tempo até de fazer o nosso videozinho aqui pra gente bater papo. E durante a minha vida eu fui tentando fazer isso, né? Buscar essas fontes de renda através do meu trabalho. Quando eu me converti, foi mais legal. Deus já me abençoava, Deus começou a me abençoar mais, né? E as coisas foram indo bem. E isso eu procuro passar para todo mundo, gente. Não é na questão de ensino, assim, dizer, não, porque eu sei uma fórmula mágica, não. É com muito amor que eu faço isso, porque como eu não fui ensinado, eu não pensava essas coisas, eu gosto de estimular as pessoas a pensar nisso, né? A você trabalhar bastante, ganhar seu dinheiro, a você gastar menos do que você ganha, para você ter dinheiro em caixa, para suprir suas necessidades na eventualidade, para você ter um pouco para investir para o futuro, tá? Isso é importante, porque a gente que vive com fé, a gente tem que ter um olho no hoje e tem que ter um olho lá nos 80 anos, 70, 80. Por quê? Porque você tem que estar preparado no hoje, tendo uma vida correta, porque se você morrer hoje, ou se Jesus voltar hoje, você tem que estar com a vida em ordem para se apresentar decentemente lá para ele, né? E se você, porventura, não for morrer logo, ou Jesus não for voltar logo, e você tiver que viver até os 70, 80 anos, você tem que cuidar da sua saúde para chegar lá com a cabeça boa, para chegar lá caminhando, podendo tomar seu banho, fazer sua higiene e ter um pouco de dinheiro também, porque você vai precisar de remédio, você não vai mais ter as mesmas forças para trabalhar e tal, né? É uma coisa diferente. Já contei para vocês o meu exemplo, né? Não só eu tô ficando velho, como quando eu comecei a advogar, eu acho que tinha 30 advogados em Guarapuava, hoje tem mais de 1.000. O serviço fragmentou bastante, né? Se eu tivesse que começar hoje, se eu não tivesse lá naquela época me programado para essa época agora, eu podia estar passando mais dificuldade. Mas eu não me preocupo muito com isso, não. Então, a gente tem que se preparar, tem que estar preparado para o hoje e tem que estar preparado para o futuro, tá? Para não passar muita aragem. Espero que essas palavras aqui, elas possam entrar no teu coração, que você possa meditar nelas e que elas possam te ajudar. A gente vai falando mais sobre isso e que Deus te abençoe, que você possa prosperar muito. É por aí.